Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Copérnico. Quando ele tinha apenas 11 anos, o seu pai morreu. Não se sabe quando que a sua mãe faleceu, mas ainda criança, o Copérnico foi morar com o seu tio, o Lucas, que era um membro da igreja e que também era muito importante na parte política, lá da região da Polônia, onde eles moravam. O Lucas chegou a ser bispo e deu para o Copérnico tudo o que se podia dar de melhor em termos de educação. Em 1491, o Copérnico entrou para a Universidade da Cracóvia e lá estudou, entre outras coisas, a filosofia do Aristóteles e a astronomia do Ptolomeu. Para o Aristóteles, o universo era assim, Terra no centro do universo, depois existiam esferas. A esfera da Lua, a de Mercúrio, a de Vênus, a esfera do Sol, a de Marte, a de Júpiter, a de Saturno. E mais afastada ficava a esfera das estrelas fixas. E o Aristóteles dividia o universo em dois grandes grupos. Aquilo que ficava para dentro da esfera da Lua era formado a partir de combinações desses 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Você pega um pouco de água, um pouco de terra, um pouco de ar, você forma um certo elemento. Então você vai misturando um pouco desses e vai tendo tudo o que existe aqui dentro. Já o que está na camada da Lua e para fora era formado por éter. E o éter é uma combinação perfeita desses 4 aqui. Os objetos formados pelo éter eram chamados de corpos celestes. Então, para o Aristóteles, corpo celeste é aquilo que está da camada da Lua para fora. Já para o Ptolomeu é o seguinte: ele se baseou nisso daqui, mas criou um modelo que corresponde melhor à realidade. Aqui está o centro do universo. A Terra está muito perto disso. Vou colocar em outra cor aqui. Então a Terra está aqui, em vermelho. E os planetas giram em torno da Terra em órbitas que são epiciclos. É um círculo grandão aqui e tem outro círculo aqui. Esse aqui é o modelo geocêntrico do Ptolomeu. Em geral, a gente acaba dizendo assim, no modelo do Ptolomeu, a Terra é o centro do universo. Na verdade, não é. Ela está bastante próxima, mas existe uma pequena distância entre a Terra e o centro do universo. O Copérnico aprendeu a astronomia do Ptolomeu lendo, entre outros autores, o Regiomontanus. O Regiomontanus era o cara que tinha escrito os melhores livros explicando essa teoria aqui. E o Regiomontanus já percebeu que esse modelo aqui não corresponde bem à realidade. Porque se você fizer contas usando esse modelo aqui, você vai descobrir, por exemplo, que um planeta deveria estar aqui. Mas se você observar, o planeta estará aqui. Ele não está bem ajustado ao modelo matemático. Então Regiomontanus já percebeu que isso aqui não era perfeito, mas parou por aí. O Copérnico
estudou essas coisas aqui, ó, numa época em que a astronomia e a astrologia eram a mesma coisa. Então o propósito de se ver coisas assim era para se fazer horóscopos, e o Copérnico também estudava esses assuntos para determinar as datas de certos eventos religiosos, por exemplo, a Páscoa. O tio Lucas agora achou que o Copérnico deveria aprender mais coisas. Em 1497, o Copérnico entrou para a Universidade de Bolonha. Então agora ele se mudou lá para a região em que hoje é a Itália. E aqui o Copérnico estudou direito canônico. Em 1501, ele foi para outra universidade. E aqui ele estudou medicina. Então o Copérnico tinha ampla formação: astronomia, direito canônico, medicina. Ele lia em latim, lia em grego. Depois de aprender bastante aí, ele voltou para a Polônia. Em 1503, Copérnico foi trabalhar com o seu tio. Ele era uma espécie de secretário e também era o médico. Então, Copérnico trabalhava ali com o Lucas, que faleceu em 1512. Quando morreu o seu tio, o Copérnico teve mais tempo para se dedicar à astronomia. Copérnico era um cônego, ou seja, era uma pessoa que trabalhava na parte administrativa, na parte jurídica da igreja. Ele não era padre. Copérnico não rezava missas, mas trabalhava dentro da igreja. Com mais tempo para ficar estudando, o Copérnico foi atrás de um modelo alternativo para esse aqui do Ptolomeu, que ele achava complicado demais para explicar o funcionamento do universo. Em 1514, Copérnico divulgou em uma carta para amigos que ele tinha um outro modelo, um em que o Sol está parado e a Terra gira em torno do Sol numa órbita que é uma circunferência. Copérnico continuou estudando o seu modelo, mas tinha medo de divulgar isso daí por causa da igreja, porque para a igreja isso aqui era o correto. E seria perigoso oferecer uma alternativa para aquela explicação de como é que funciona o universo. Até que, em 1539, Réticos, um astrólogo, era a mesma coisa, foi visitar o Copérnico. O Réticos estava interessado em saber detalhes dessa teoria aqui que ele já tinha ouvido falar, porque isso aí era um pouco conhecido através dessa carta aqui, por exemplo. Réticos foi lá, viu que a teoria era muito interessante e incentivou que o Copérnico publicasse. Mas o Copérnico tinha medo da reação da igreja. Então Réticos fez o seguinte: vamos testar o comportamento da igreja. Em 1540, o Réticos escreveu esse documento aqui, explicando a teoria heliocêntrica, aquela em que o Sol está parado e a Terra gira em torno dele. Réticos escreveu isso, mas deixou bem claro que essa teoria é do Copérnico. E a igreja não foi contra.
Então isso serviu de incentivo. Bom, já que a igreja não foi contra a publicação desse material aí, o Réticos disse: Copérnico, vamos fazer o tal do livro. Copérnico foi lá, fez tudo à mão, deu para o Réticos, que levou para a gráfica, e em 1543 ficou pronto o livro do Copérnico. É esse aqui, em que se tem aqui o Sol no centro do universo e a Terra gira numa órbita circular em torno do Sol. Esse livro, quando ficou pronto, o Copérnico já estava praticamente morto. É que assim, ó, em 1542, Copérnico teve um derrame no cérebro. Isso ainda lhe trouxe paralisia em partes de um corpo. Então Copérnico passou os últimos meses da sua vida em cima de uma cama, muito doente. O Réticos, quando entregou para o Copérnico o livro pronto, Copérnico morreu ou naquele mesmo dia, ou foi 1 ou 2 dias depois. Foi à beira da morte, de tal maneira que ele nem teve tempo de ler o próprio livro. No máximo ele deve ter dado uma olhada. Ah, ficou pronto o meu livro, e já morreu. Esse livro foi assim: o Copérnico fez tudo à mão, entregou para o Réticos, e o Réticos levou para uma pessoa, o Osiander, que ficou responsável por supervisionar a produção do material. O Osiander era uma pessoa que já fazia isso. Ele cuidava da publicação de livros. É um cara que tinha sido padre e que nessa altura da vida tinha sido um pastor luterano. O Osiander, que foi padre e agora era pastor, era uma pessoa que defendia esse modelo aqui, como todas as outras pessoas da época, à exceção do Copérnico e do Réticos. Quando o Osiander leu aquela história de Sol parado e Terra girando, isso ia contra a sua interpretação da Bíblia, de tal maneira que ele ficou meio horrorizado e avacalhou o livro do Copérnico, em 2 sentidos. Primeiro, quando o Copérnico escreveu o livro, o título que ele deu foi esse aqui: Sobre a Revolução. Um título assim, sobre a Revolução, significa que ele vai explicar como é que funciona o funcionamento de todo o universo, como é que os corpos em todo o universo giram. O Osiander adicionou isso daqui ao título, sem avisar o Réticos, sem avisar o Copérnico. Sobre a revolução das esferas celestes. Esfera celeste. O que é uma esfera celeste? Para quem vivia lá nos anos 1500. Os corpos celestes eram aqueles que ficavam para fora da camada da Lua. Então, Lua e os outros objetos aqui. Quando o Osiander disse que agora o título do livro seria Sobre a Revolução das Esferas Celestes, ele quis reduzir em muito a amplitude do conteúdo do livro. O livro se propunha a explicar o funcionamento do universo, mas com esse título aqui, parece que ele explica as outras coisas que não envolvem a Terra. Mas pior do que isso é o prefácio. Osiander, sem avisar o Copérnico, sem avisar o Réticos, escreveu o prefácio do livro, cuja ideia básica
é essa daqui. Então aqui o que se lê é o modelo, esse em que o Sol está parado e a Terra gira em torno dele, não é necessariamente verdadeiro ou mesmo provável, mas tem utilidade para fins computacionais. Ou seja, o Osiander avacalhou o livro. Ele colocou, logo na primeira página, algo que um leitor pega e vê assim, ó. Ah, essa teoria que aparece aqui, ela é meio que de brincadeirinha. Não é o que ocorre de verdade no universo. Isso aqui serve apenas para fazer continhas. E o Osiander colocou esse prefácio e não assinou. De tal maneira que quem pega o livro e lê o prefácio pensa que foi o próprio Copérnico que fez. Então aqui, ó, houve uma grande interferência com o propósito de rebaixar em muito o livro. Um livro que se propõe a explicar o funcionamento de todo o universo, com o título, só explica o funcionamento das outras coisas. Isso para quem lê o título. E quando se pega o livro para ler, logo no início, essencialmente se diz que aquilo tudo é meio que uma bobagem que serve apenas para fazer contas. Bom, teve todo esse lado negativo de avacalhar o livro, mas indiretamente isso teve um lado positivo, porque com essa interferência a igreja acabou, naquele momento, não ficando tão irritada com o livro, tendo em vista que agora parecia que era apenas um instrumento matemático, uma hipótese alternativa que permite fazer contas para determinar as posições de planetas. No modelo do Copérnico, Sol parado e Terra girando em volta, fica bastante fácil de explicar as estações do ano. Vou supor que o Sol esteja aqui, aqui a Terra, e meio ano depois a Terra está aqui. Aqui eu tenho raios solares e você nota que a parte de cima fica mais iluminada. Aqui nós temos verão nesse hemisfério. 6 meses depois, aqui estão os raios solares. Agora, essa parte de baixo está mais iluminada. É verão nesse hemisfério aqui. O modelo do Copérnico explica bastante bem como é que funcionam as estações do ano. Para o Copérnico, a Terra tem 3 movimentos. O de rotação em torno do próprio eixo, que é esse eixo inclinado aqui. Rotação. Translação, a Terra gira em torno do Sol. E o movimento de precessão. Aqui está o eixo da Terra, que é inclinado. Esse eixo, ele faz também, ó, uma pequena curva. Então, com esses 3 movimentos, o Copérnico diz que a Terra se movimenta. Lembrando que antes, lá no modelo do Aristóteles, do Ptolomeu, a Terra estava completamente parada. Então, é bastante revolucionário dizer que a Terra se movimenta. E você nota que isso aqui, ó, é lá dos anos 350 a.C. E aqui eu estou em 1543. Numa aproximação aí, são quase 2000 anos de pensamento de que a Terra está parada. E agora o Copérnico vem com uma teoria na qual a Terra tem 3 movimentos. Esse modelo também é bastante interessante para explicar o movimento retrógrado de Marte. Aqui eu tenho Marte. E o planeta foi fotografado em diversos dias. Cada um aqui é Marte. Quando você observa Marte, ele faz um movimento assim no céu, ó. Ele avança, mas tem uma época em que ele volta.
e depois ele avança. Para explicar esse movimento de vai e vem, o Ptolomeu teve que inventar esses círculos adicionais aqui, tentando buscar a explicação. Só que o Copérnico achava isso aqui complicado demais. E olha como no modelo heliocêntrico essa explicação é bastante fácil. Aqui eu tenho o Sol, aqui a Terra se movendo para cá, aqui Marte se movendo para cá. Então aqui, quando se observa um pouco, Marte aparece avançando no céu. Mas deixa passar um tempo e coloca a Terra aqui assim. Marte já avançou um pouco, está aqui assim. Então, agora nessa situação, um observador aqui na Terra vê Marte indo para trás. Essa volta que ele faz. Então, num modelo heliocêntrico, fica bastante fácil de explicar o movimento retrógrado de Marte. Mas o modelo tem vários problemas. Bom, o grande problema tem relação com a interpretação que a Bíblia tinha lá nos anos 1500. Existem passagens, como essa daqui, que depois você pode ler com calma, que eram interpretadas lá nos anos 1500 como dizendo que a Terra está parada e o Sol gira em torno dela. Então o posicionamento da igreja lá nos anos 1500 era bem claro. Eles liam a Bíblia e interpretavam de tal maneira que parecia que a Terra estava parada e o Sol girava em torno dela. De tal maneira que quando Copérnico vem com uma teoria assim, ele está sendo abertamente contra a igreja. Por isso que ele relutava em tanto a publicar. Em 1514, ele já tinha boa ideia de que considerava que era assim, mas só foi publicar à beira da morte. Então ele ia, de fato, contra a igreja da época. E o modelo tem mais problemas. O movimento da Lua ficou muito confuso. Porque antes a Lua simplesmente girava em torno da Terra. E agora, no modelo heliocêntrico, a Lua tem um movimento mais complexo. O Sol é que está parado, aqui está a Terra, aqui está a Lua. A Lua gira em torno da Terra e esse conjunto gira em torno do Sol. Será que isso aqui pode existir mesmo? Então surgiu muito lá a indagação de saber se existe uma composição tão complexa de movimentos. O modelo do Copérnico complicou a explicação para a Lua. E algo que parecia muito óbvio para uma pessoa daquela época. Aqui eu tenho uma pessoa que está caminhando. Ou seja, ela está em movimento. E ela tem um objeto aqui na mão. Ela vai lançar para cima. Bom, essa pessoa está caminhando. Quando ela estiver aqui assim, agora o objeto caiu no chão lá atrás dela. Quando nós temos um objeto em movimento, no caso a pessoa, e ela lança um objeto para cima, esse objeto cai lá atrás. Então, se a Terra está em movimento, deveria acontecer algo assim. Vou colocar o cara numa situação equivalente. Ele está parado, mas na Terra. Se a Terra está girando, ou seja, se movendo, esse conjunto todo está avançando. De tal maneira que se a Terra se movimentasse e uma pessoa lançasse um objeto para cima, esse objeto deveria cair atrás da pessoa. Então, lá nos anos 1500, as pessoas diziam:
a Terra não gira, e aqui está uma explicação bastante simples. Então havia pelo menos 3 grandes contra. Esse, tem mais um também. São 4 então. O modelo no qual o Sol está parado e a Terra gira em torno do Sol numa órbita que é um círculo, na verdade, ele não explica melhor as posições dos planetas. Se você adotar esse sistema aqui, fizer contas matemáticas e elas disserem, um certo planeta tem que estar nessa posição do céu. Depois você vai lá, faz observações e vê que o planeta está nessa outra posição. Tem um erro. E esse erro é praticamente igual, aliás, ele é igual ao erro que se comete utilizando o modelo geocêntrico. Então, o modelo do Copérnico explica algumas coisas, por exemplo, estações do ano, movimento retrógrado de Marte, de uma maneira simples, mas vem com vários problemas. E ele não oferece uma qualidade melhor para se calcular a posição dos astros no céu. Por isso que ele não fez tanto sucesso lá na época. A mudança surge com o Galileu. O Galileu começa a defender o modelo porque o Copérnico não trouxe provas astronômicas. E o Galileu trabalhou nisso. Por exemplo, aqui eu tenho um livro do Galileu. Isso aqui é Júpiter. Isso aqui é um satélite de Júpiter. Aqui eu tenho Júpiter. E agora esse satélite apareceu do outro lado. Ou seja, Galileu apontou a sua luneta para o céu e viu que existe sim um movimento nesse estilo, no qual o Sol está parado. Aqui no caso, Galileu viu que Júpiter gira em torno do Sol e existem satélites girando em torno de Júpiter. Então esse movimento aqui, ele não é estranho, ele é possível. Galileu explicou essa história do movimento. Ele imaginou simplesmente uma pessoa em um barco. Aqui eu tenho um barco se movendo. Imagina que não tem vento. E uma pessoa vai largar um objeto aqui, lá de cima do mastro. Esse objeto vai cair exatamente aqui embaixo. Ou seja, é possível existir um movimento e o objeto cai na vertical. Ele estava aqui e caiu exatamente aqui embaixo. Então dá sim para existir um movimento e um movimento de queda vertical. Isso explica que essa situação pode existir. Você estar se movimentando, lançar algo para cima e esse objeto cair na sua mão. Tá, mas e esse outro problema aqui, de que o modelo no qual o Sol está parado e a Terra gira, ele não oferece uma qualidade de contas melhor do que o modelo geocêntrico? É que a Terra não gira em torno do Sol em um círculo. Aí entra o trabalho do Kepler. O Kepler viu que essas órbitas são, na verdade, elipses. Então o Kepler corrigiu o modelo e, adotando elipses, aí sim as contas matemáticas batem com a realidade. Você faz contas no modelo assim, Sol parado no centro do sistema, Terra girando em torno do Sol em uma elipse.
as contas dizem que um certo planeta deve estar aqui, você vai lá e observa que o planeta está exatamente naquela posição. Então, o Copérnico foi o cara que abriu o caminho para outros, como o Galileu, o Kepler, o Newton. O Newton foi o cara que fez a parte matemática. Newton viu que se a força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra for inversamente proporcional ao quadrado da distância, então o planeta orbita o Sol numa órbita que é uma elipse. Então ele deu a sustentação teórica para o modelo lá de Kepler. Claro que Galileu, Kepler e Newton eu falo em detalhes nas aulas específicas para cada um deles. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.